Essa tem sido a praga mais importante na cultura do girassol, tá? Ela pode, né, causar danos de até 100%, tá? Se tiver ocorrendo altas infestações e se as medidas necessárias não forem implementadas a tempo. Olá pessoal, meu nome é Alessandro Gontijo, sou professor de entomologia agrícola aqui na Universidade Federal de Viçosa, no campus Florestal. E hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre o manejo das principais pragas da cultura do girassol. Apesar que existem vários insetos praga que atacam a cultura do girassol, a sua grande maioria ainda é considerado de importância secundária, uma vez que poucas espécies conseguem atingir níveis populacionais que justifique realmente a aplicação de inseticidas. De qualquer forma, esse cenário ainda ele pode mudar e deve mudar, né, com o aumento da frequência do cultivo do girassol, até mesmo com a expansão, aumento das áreas de cultivo. Além disso, nós sabemos que várias das pragas que atacam o girassol também têm um histórico de atacar outras culturas importantes, como a soja e o milho, tornando assim muitas vezes, né, difícil plantar girassol próximo a cultivos de soja e milho, e até mesmo tornando difícil, né, a rotação de cultura entre essas espécies. De qualquer forma, no que tange controle e manejo de pragas, a gente tem observado que o maior sucesso é obtido, né, quando nós adotamos os programas de manejo integrado de pragas, tá? Conhecido aí MIP, qual preconiza, né, uma integração de várias táticas de controle que muitas vezes antecede até mesmo o plantio, indo até mesmo ao momento da colheita, tá? Várias dessas táticas que podem ser integradas incluem aí o controle cultural, por exemplo, o uso de sementes de cultivares resistentes, ok? O controle físico, controle mecânico, o controle comportamental, por exemplo, o uso de feromônios, o uso de culturas armadilha, ok? O controle biológico e, por último, também, né, o controle químico, tá? Todavia, quando se fala de controle químico, nós devemos, né, dar preferência, o ideal, né, é que se use inseticidas seletivos, que tenham maior especificidade para as pragas-alvo, né? Dessa forma, então, vindo aí a contribuir para a conservação dos insetos benéficos, como os predadores e os parasitoides, que podem contribuir para o controle biológico das pragas nessa cultura do girassol. Hoje aqui eu vou falar, tá, das principais pragas que atacam o girassol em 3 fases distintas dessa cultura, tá? A fase de estabelecimento, a fase vegetativa, tá? E a fase reprodutiva do girassol, ok? Vamos lá? Olá pessoal, agora eu vou falar para vocês de algumas das pragas que atacam a cultura do girassol durante a sua fase de estabelecimento, ou seja, bem no início, tá? A primeira praga aí sendo o percevejo castanho, é um percevejo bem pequeno, podendo alcançar aí de 7 a 10 milímetros de comprimento, né, na fase adulta, tá? Tanto os adultos como as ninfas, eles vivem na região subterrânea, abaixo da superfície do solo, tá? É uma praga de fácil reconhecimento, tá? Elas emitem um odor muito forte e desagradável, principalmente durante o preparo do solo, tá? Elas também, né, elas fazem um ataque que nós chamamos de ataque em reboleira. Isso tudo contribui para a sua identificação. Em termos de dano, tá? O principal dano causado por esse percevejo é a sucção de seiva no sistema radicular, muitas vezes causando sintomas nas plantas que relembram, tá, deficiência nutricional. Por exemplo, né, se observa sintomas de clorose nas folhas. Em termos de manejo, tá, é muito importante o monitoramento dessa praga, principalmente antes do plantio, através de inspeções do solo, tá? Em termos de combate, de controle dessa praga, o controle preventivo tem sido o mais utilizado, principalmente o controle químico, tá? Através do tratamento de sementes com inseticidas do grupo dos neonicotinoides, tá? Também pode-se fazer aplicação, né, no suco de plantio logo após o semeio com inseticidas sistêmicos, tá? Se recomenda também que em áreas, né, com histórico de ataque severo dessa praga, que se faça uma aração mais profunda e gradagem, que vai acabar expondo esses insetos, né, ao ataque de inimigos naturais.
A segunda praga importante, tá, nessa fase de estabelecimento é a chamada larva alfinete, ok? Da diabrótica especiosa. Os adultos são pequenas vaquinhas de coloração verde e amarelo, tá? Nós chamamos elas de vaquinha patriota por causa dessa coloração, tá? E as larvas são pequenas de coloração branco leitosa, tá? Com a cabeça marrom, tá, ok? Em termos de dano, né, os adultos eles acabam causando mais dano. Eles causam a desfolha, atacam o caule e às vezes também o capítulo. Mas na fase de estabelecimento a larva pode ser mais problemática, uma vez que ela ataca o sistema radicular, podendo até mesmo levar plantas à morte. Em termos de manejo, tá, é bastante importante fazer o monitoramento dessas larvas, da larva alfinete. Isso dá muitas vezes pela inspeção, peneiramento do solo, tá, de amostras coletadas em locais aleatórios na sua área de plantio, mas também o controle químico preventivo, né, que também se dá pelo uso de inseticidas sistêmicos através do tratamento de sementes, utilizando aí principalmente neonicotinoides, tá? O controle dos adultos também tem sido, né, feito aí através da aplicação de neonicotinoides, como tiametoxam, tá? Alguns piretroides, lambda-celotrina, às vezes, né, combinado com tiametoxam, e às vezes também fipronil, tá? O pirazol, tá, ok? Outra praga importante que nós observamos também nessa fase de estabelecimento é a larva do besouro do capítulo, tá, ok? Os besouros, né, Scarabeidei, eles colocam os seus ovos na região do solo, tá? E daí vão eclodir as larvas, né, desse besouro que vivem nessa região subterrânea, tá? Que atacam aí o sistema radicular das plantas do girassol. Essa praga ocorre com maior frequência na época que vai de janeiro a março, principalmente na região centro-oeste, né? É onde se planta mais girassol, tá? Em termos de manejo, é bastante importante também fazer esse monitoramento frequente, tá, das larvas, principalmente pela inspeção, tá, do solo e também das plantas, né, que mostram sintomas de ataque. O controle também tem sido feito de forma preventiva, tá, muitas vezes através também do tratamento de sementes com inseticidas sistêmicos, por exemplo, os neonicotinoides, ok? Também a gente ouve, né, começa a ouvir aí falar de usos, né, de inseticidas biológicos que são promissores para o controle dessas larvas, como os fungos Beauveria e Metarrhizium, tá, ok? Mas, pessoal, agora eu vou falar para vocês sobre algumas das principais pragas que atacam a cultura do girassol na fase vegetativa, tá? Sendo a primeira praga aí a lagarta do girassol. Essa tem sido a praga mais importante na cultura do girassol, tá? Ela pode, né, causar danos de até 100%, tá? Se tiver ocorrendo altas infestações e se as medidas necessárias não forem implementadas a tempo, ok? Os adultos dessa praga são borboletas de cor alaranjada, tá? Com manchas, pontuações negras nas asas de forma irregular. As lagartas têm coloração negra também, tá? Com manchas de cor laranja, tá? E o corpo recoberto por pelos, por cerdas, tá? Que acabam facilitando também a identificação dessa fase larval, tá? O principal dano causado se dá pelo ataque das lagartas, né? Que causa a desfolha das plantas de girassol, tá? Em termos de manejo, o que tem prevalecido também é o controle químico, tá? Que ocorre pela aplicação de diversos inseticidas. Se pode utilizar aí, por exemplo, inseticidas à base de óleo de nim, tá? Inseticidas à base de Bacillus thuringiensis, como de fel, tá? Inseticidas à base de benzoilureia, tá, ok? Como Dimilin. E também se observa de forma assim comum acontecer no campo o controle biológico natural, que se dá pelo ataque, né, de parasitoides como tricograma, que vão parasitar os ovos dessa praga, e também o parasitismo das lagartas, que se dá por parasitoides da família Tachinidae, ok? Outras lagartas também que a gente encontra atacando a cultura do girassol, porém com menor frequência, são as lagartas da soja e lagarta falsa medideira, ok? Essas lagartas também, o grande problema é que elas podem desfolhar as plantas de girassol. O seu controle também, tá, que tem prevalecido aí, é o controle químico, utilizando inseticidas, tá,
aí baseados em bacilos thuringiensis, como o dipel, o turicide, ok? Inseticidas à base de benzoilureias, tá? Como o rimon, também inseticidas à base de baculovírus, como o baculovírus anticárcia, tá, ok? E também, né, pode ser feito o controle biológico aumentativo, onde nós podemos fazer a soltura de parasitoides da família Trichogrammidae, os tricogramas, tá? Que vão parasitar aí os ovos, tá? Dessa praga. Agora eu vou falar para vocês de algumas das principais pragas que atacam a cultura do girassol, tá? Durante a fase reprodutiva. A primeira praga aí, tá? É um complexo de percevejos. Nós temos aí o percevejo verde pequeno, percevejo marrom e o percevejo de asa preta. Esse complexo de percevejos, tá? Ele tem uma maior importância na cultura da soja e uma importância secundária aqui na cultura do girassol. Todavia, né, o grande dano causado por esses percevejos, tá? É a sucção de seiva. E esse dano ele pode ser maior, né? Obviamente, sob altas infestações. O controle também que prevalece tem sido a aplicação de inseticidas, principalmente, tá? Inseticidas à base de piretroides, como lambda-ceilotrina, tá? E inseticidas aí do grupo dos neonicotinoides. Outro grupo de pragas importantes, tá? São aí os besouros do capítulo. Essa é uma praga também bastante problemática na cultura do girassol. Os adultos são da família Scarabeidea, eles têm coloração bege, que às vezes também tende ao amarelo claro. Os adultos podem atingir até 10, 12 milímetros de comprimento, tá ok? É muito importante fazer o monitoramento dessa praga, tá? No seu cultivo de girassol. O monitoramento ele pode ser através do uso de armadilhas de pitfall ou através da observação direta, tá, de áreas com sintomas de ataque. Hoje também se fala, tá, de estudos que buscam aí por moléculas de feromônio que poderiam também eventualmente ser utilizadas para monitorar o besouro do capítulo, ok? O grande dano causado por essa praga, tá, é que o besouro adulto ele pode se alimentar do capítulo e das sementes do girassol, tornando elas imprestáveis para o consumo. Muitas vezes esse ataque do capítulo e das sementes também, né, ele acaba abrindo, né, uma porta aí, tá, para patógenos que vão contribuir para o apodrecimento do capítulo, tá? Em termos de controle, também tem prevalecido no momento o controle químico, com inseticidas aí no grupo dos piretroides, tá? E às vezes também organofosforados, ok? Hoje era basicamente o que eu tinha para compartilhar com vocês em termos das principais pragas do girassol, tá? De qualquer forma, eu recomendo a vocês, aqueles interessados em maiores detalhes, tá? Não se acanhem aí, venham pesquisar o nosso livro, Girassol, do plantio à colheita. Nós temos aqui um capítulo, tá, com mais detalhes sobre o manejo de pragas nessa bela cultura, né, que é o girassol, tá? Eu também falei aqui de vários inseticidas que poderiam ser recomendados, mas, né, de qualquer forma, para maiores detalhes, eu sugiro que vocês acessem a plataforma online, tá, do Agrofit. No mais é isso, tá? Eu desejo um sucesso para todos vocês aí no cultivo dessa bela cultura que é o girassol. Obrigado!